Olá, eu sou a Gabriela Veras, apresentadora aqui do nosso canal no YouTube e hoje estou com Mariana Zapparoli, sócia associada da Bain Company, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. E eu queria que ela começasse, primeiro, a agradecer a sua presença aqui, Mari, é muito legal. Estamos em Fortaleza, a Mari é de São Paulo e veio diretamente para o evento nosso, então é muito bom receber os palestrantes aqui na nossa cidade para compartilhar conteúdo especializado. Eu queria que você contasse um pouco de quem mais é a Mariana, né? Trouxe aqui seu cargo, a empresa que você trabalha, que muita gente deve conhecer, mas quem é Mariana Zapparoli? Bom, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Já comentei com você que não deixei de tomar meu banho de mar em Fortaleza para começar o dia. Eu sou a Mari Zapparoli, eu tenho 42 anos, sou casada com a Amanda e nós temos 3 filhas juntas. Trabalho na Bain tem 5 anos, com modelos de gestão, modelo operacional, como a gente chama, né? E práticas também ligadas ao chamado mundo ágil, né? A agilidade organizacional. Então vai ser um prazer hoje comentar com vocês um pouco sobre métricas, como isso pode nos ajudar a fazer boa gestão, alavancar bem as nossas pessoas e conseguir prosperar os negócios. Muito bom. E antes da gente falar do presente, né, eu queria voltar no passado e falar desses 10 anos seu aí atuando na tecnologia, empresas como Telefônica, Unibanco e o Itaú também. E aí você teve esse olhar, a sua formação é voltada para isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desses 10 anos e como você fez para fazer essa transição com esse olhar para a gestão e para a agilidade. Certo. A minha formação em tecnologia, eu fiz colégio técnico lá atrás com 15 anos, né? Antigamente tinha lá processamento de dados, o início da TI. Então eu fiz colégio técnico, depois eu fiz a graduação, depois eu fiz mestrado e segui no meu caminho de estudos. E comecei então a trabalhar com tecnologia mesmo, com desenvolvimento de software. Fui desenvolvedora e trilhando o caminho de gestão, né? Porque também na minha época tinham poucos espaços de crescimento como especialista. Acho que hoje o mercado vem incorporando melhor esses papéis. Então fui desenvolvedora há bastante tempo e depois fui crescendo na carreira dentro do banco e me tornei gestora. E nesse momento eu comecei a perceber que coisas que me incomodavam como profissional daquela organização e que eu achava que os meus chefes deveriam resolver, eu entendi que era muito mais complexo que isso, né? Que os mecanismos de gestão que submetiam tanto essas lideranças quanto os colaboradores a operarem no dia a dia, a maneira como eles eram inseridos nesse ambiente, fazia muita diferença na nossa capacidade de tomar decisões e escolher a maneira como a gente lida com esse trabalho. Então, eu comecei a sentir os maiores incômodos na minha carreira como TI quando eu me tornei gestora formalmente, né? E comecei a liderar não só assuntos, mas equipes e pessoas. Então, no próprio banco eu tive uma jornada da gente testar novas formas de trabalhar, foi quando eu conheci agilidade e comecei a estudar e a operar outras formas de gerenciar a minha equipe, né? De gerir o trabalho e as pessoas, e muito inspirada por um líder que eu tive a oportunidade de conhecer lá, que foi o Sandro Manteiga. E dali para frente eu comecei a perceber que poderiam existir outras maneiras da gente fazer o trabalho acontecer. E principalmente a sensação de que o trabalho que a gente produz de fato é útil para quem precisa consumir aquilo que a gente faz e também para a própria organização que tem as suas ambições. Foi essa virada de chave que depois eu tive a oportunidade de ir para o PagSeguro com essa mesma liderança para a gente conseguir criar modelos de gestão que fossem mais prósperos para aquela organização. E na época o Pag tinha uma realidade muito diferente do banco, na época eu estava no Itaú. Então tinha ambições de crescimento, de abertura de capital e ali eu pude explorar então outros mecanismos de gestão junto com a liderança que lá estava para ver na prática como é que isso poderia funcionar. Muito bom, você começou a estudar a agilidade, né, e ter o olhar voltado para isso. Inclusive, a Mari tem um blog que é muito legal, pesquisa no Google Mariana Zapparoli, acho que é o terceiro link que aparece lá. E é muito importante isso, acho que tem muito a ver com o nosso meio, esse fato de você trazer esse conteúdo, né? Porque é algo que você precisa compartilhar, né? Porque senão não faz sentido você só estudar e ficar para si, né? Os negócios precisam implementar. E no blog você disse que, inclusive, a agilidade é um conjunto de princípios e práticas que habilitam pessoas e organizações a se tornarem adaptáveis e efetivas. Como aplicar esses princípios? Parece, na minha cabeça, tão complexo, né? E você está falando não só de métricas em si, mas as pessoas precisam praticamente transformar a mentalidade, o modo de trabalho, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Legal. A agilidade, ela vem acompanhada com algumas sopas de letrinhas, né? E siglas. Então, a gente usa muitas expressões, backlog, sprint, PO, Product Owner e etc.,
E a gente acaba falando muito de dois conjuntinhos chamados métodos, né, que trazem práticas e princípios que guiam um pouco a forma de fazer essa agilidade acontecer. Então tem o Scrum, que é uma linha de fazer a composição de equipes multidisciplinares, que trabalham ciclos de trabalho definidos, ciclos curtos, etc. E tem as práticas do Kanban. E o Kanban, nos seus princípios, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: comece com o que você tem hoje. Aqui é o David Anderson que pacotou, no lado do Scrum é o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland. E quando ele fala comece com o que você tem hoje, isso traz por base uma simplificação importante para a gente se colocar no lugar de teste. E quando a gente olha alguma coisa e fala, nossa, eu estou tão distante desse setup, dessa estrutura para fazer aquilo acontecer, que isso muitas vezes nos desanima a tentar fazer algo diferente. Ah, minha empresa está tão longe dessa realidade que eu estou lendo no livro aqui, que não vai dar para fazer nada aqui. Então, por este ângulo, quando o Kanban vira e fala, comece com o que você tem hoje, é um convite a, calma aí, tem coisas que você, mesmo que individualmente, pode começar a fazer diferente. Então, a gente olha alicerces, chamados de princípios, que quando a gente incorpora, eles servem inclusive para a nossa rotina pessoal, particular. Então, uma coisa é você ler assim, antecipe feedback loop, né, cheio das palavras em inglês, que é tente capturar antes a percepção daquilo que você está produzindo. Idealmente de consumo, de quem vai de fato usar, mas às vezes no meio desta cadeia produtiva é o suficiente para você incorporar já uma reflexão daquilo que você fez e antecipar risco, que é uma outra palavra muito importante no mundo dos negócios, né? Como é que a gente gerencia riscos. Então, antecipar essas coisas nos ajuda, a gente consegue antecipar essas coisas quando a gente consegue trabalhar com ciclos mais curtos. Então, ao invés de fazer planos muito longos, que fazem com que a gente acabe acreditando que coisas vão acontecer num futuro que é incerto, por mais que eu conheça muitas vezes o meu território, o meu domínio de operação do meu negócio, a variável tempo, ela por si só abraça a incerteza. Vai trazer incerteza para a mesa. Então, ao invés de eu ficar gastando muito tempo em fazer longos planos, deixa eu planejar com mais... Eu olho o amanhã, mas eu planejo com mais detalhe que eu vou fazer em ciclos mais curtos, e aí o Scrum nos traz máximo um mês, e aí eu olho para isso que está aqui na minha frente, esse sim eu detalho um pouco mais, e principalmente eu caminho nele. Então, a gente trazer essa mentalidade de ciclo curto e antecipação de valor, que é como é que eu resolvo um pedacinho do problema que eu tenho, o quanto antes, para eu já diminuir o tamanho desse problema e aprender com ele. Esse é um dos conceitos-chave do mundo da agilidade, lê-se da adaptabilidade. Então, eu faço o máximo que eu puder para reduzir o tamanho do problema, resolver um pedaço dele, aprender com aquilo, e aí olhar para o meu plano de novo, refinar e dar o próximo passo. E fazer isso com expertises diferentes, olhares distintos, como multidisciplinaridade nos traz. Então, em vez de eu fazer na minha área aqui, ou no meu olhar só de mãe, ou como pessoa que eu sou e tentar capturar outras vozes, ajuda muito a caminhar em caminhos melhores. Eu consegui olhar, ter a gestão visual de onde está o trabalho que eu tenho que conduzir. E aí, de novo, extrapolando para a vida pessoal, é tão simples quanto eu vou compartilhar com meu marido, com minha esposa, uma lista de supermercado. E a pergunta é, será que ele ou ela já percebeu que tem que comprar ovo? Será que eu tenho que botar ovo na lista? Será que se um de nós for no mercado vai esquecer o ovo ou vai comprar o ovo em duplicidade? Então, vamos criar um artefato, uma lista em comum onde a gente consegue olhar e falar, não, o ovo já está ali. Não importa quem colocou, se foi alguém quem colocou, se foi ele ou ela quem colocou, se eventualmente um funcionário. Já está claro que ovo está na lista e na quantidade que tem que estar. Então, quem for no mercado, vai comprar ovo. A gente pega isso aqui e extrapola para a realidade do nosso trabalho, ajuda muito a parar de interromper as pessoas, a fazer confusão de comunicação, a atropelar, a replicar trabalho e, fundamentalmente, a priorizar a coisa mais importante. Porque quando a gente não vê o estado do trabalho, então onde está o trabalho que eu estou fazendo ou que estamos fazendo, quando chega uma coisa nova, eu tenho pouquíssima capacidade de fazer uma boa articulação da minha priorização. Porque toda vez que eu interrompo um trabalho que eu ou alguém já começou a fazer, a interrupção mais perto do trabalho pronto é a interrupção mais custosa. É onde eu desperdiço mais tempo e frustro mais as pessoas. Porque estava quase pronto.
E o pronto disso significa entregar valor para alguém, resolver alguma coisa de alguém. Então, se eu fico interrompendo coisas no lugar errado ou paralelizando excessivamente coisas, eu nunca termino nada. Então, quando a gente tem essa sensação de eu trabalhei muito no dia e não fiz nada que resolveu alguma coisa de alguém, nada que eu vejo valor, muito provavelmente isso é sintoma de uma gestão ruim do trabalho. A gente tende na rotina organizacional a falar das pessoas. Fulano não fez, a pessoa não fez. E a gente não fala do trabalho. Onde é que está o trabalho? O que já foi feito desse trabalho? O que não foi feito? O que não foi feito? O que está bloqueado? O que está esperando alguém tomar decisão? Então, a gestão visual é uma prática que a gente pode aplicar em qualquer contexto e que ajuda muito a gente a ser mais ágil. Leia-se, entregar valor mais rapidamente e trabalhar na coisa que é mais relevante para o nosso cliente, para o nosso usuário. Muito bom, você falando tudo isso, né? Acho que é legal você trazer, porque acho que acaba que expande para a sua vida pessoal, né? Você ser prático e ágil acaba sendo algo dentro da sua rotina, né? Mas eu fiquei pensando, você até disse, né? Você até citou um dos líderes que passou pela sua trajetória profissional, né? Como aplicar agilidade, produtividade, não estando num cargo de liderança? Eu entendo que você até disse, né? Deu alguns exemplos práticos do seu dia a dia, mas tem como a pessoa conseguir expandir aquela agilidade, mesmo sem exercer um cargo de liderança, mas para o seu ambiente de trabalho, para os seus colegas? Existe algum método, uma estratégia? Ou os líderes têm que realmente estar cientes dessa metodologia de trabalho? Assim, acho que qualquer indivíduo numa empresa, numa organização, pode se beneficiar de usar as chamadas práticas ágeis, que eu resumi aqui alguns dos princípios-chave delas. A capacidade dessa pessoa de resolver os problemas que a cercam, começa a depender deste entorno. Lê esse entorno a liderança, lê esse entorno as outras áreas que estão conectadas com o trabalho que ela faz. A gente muitas vezes, claro que fundamentalmente, quando a gente exerce uma posição numa organização, não estou falando de cargo, estou falando de função mesmo, né? A minha responsabilidade como profissional dentro de uma empresa, eu primariamente estou preocupada em entender o trabalho que eu tenho que fazer ele bem feito, né? E conseguir entregar as coisas que me cercam, beleza? Quando a gente fala de produtividade no seu conceito mais amplo, e a gente fala de tentar trazer o potencial máximo das pessoas para o benefício delas, de realização, aprendizado e para o benefício da organização, a gente começa a extrapolar essa visão para a visão mais de cadeias de valor. Então, quando a gente olha, por exemplo, os princípios lá do Lean, para quem vem da indústria, tem muita conexão com isso. A minha cadeia produtiva, como é que alguma necessidade do meu cliente consumidor chega até mim e em que momento eu entrego uma solução ou um produto ou um serviço como contraponto àquela necessidade. Então, a gente, no exercício da nossa função, a gente é capaz de fazer melhorias de autogestão ou de gestão desse pequeno entorno que cerca a gente. Agora, mudanças de modelo de gestão ou otimizações da organização ou de organizações e depende deste emaranhado de relações que estão estabelecidas ali, porque o trabalho passa parte por parte. A decisão é tomada em níveis de hierarquia, que tem responsabilidade sobre as decisões que tomam. Então, aí a gente usa uma expressão que é o teto pode ser baixo. Se este indivíduo, se eu operando, tem um grau bom de autonomia, o meu teto não é tão baixo. As mudanças que eu faço para mim ou para o meu grupo podem reverberar em escala maior. Se eu estou num ambiente onde a minha autonomia é significativa. Se eu estou num ambiente que eu estou paradinho aqui, o trabalho chega, alguém me diz o que eu tenho que fazer e o trabalho sai, aí o teto é muito baixo. A otimização é muito local. Então, provavelmente, quando a gente olha aqui de cima, isso não vai ser percebido ao redor. Vai fazer pouquíssima diferença para o todo. Mas, ainda assim, pode fazer muita diferença para aquele indivíduo. Então, se eu sou uma liderança de organização, dono de uma empresa ou algo parecido, dificilmente eu vou conseguir perceber a melhoria de um único indivíduo. Então, preciso desafogar os espaços para que isso realmente possa impactar positivamente áreas maiores para que essa liderança consiga perceber. Agora, sempre vale o estímulo para que as pessoas exercitem o que para elas é benéfico. Vai independentemente disso. Vida, né? O que aconteceu comigo no meu passado de exercícios foi, eu e outras pessoas que estavam comigo, nós conseguimos fazer melhorias no nosso contexto, só que chegou um momento em que eu falei, entendi a dinâmica, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer nada ao meu redor e foi minha decisão sair.
Porque eu falei, eu não quero mais estar nesse ambiente onde eu estou me sentindo excessivamente restringida e eu não estou vendo movimentos semelhantes ao que estamos fazendo aqui ao redor para conseguir capturar os benefícios de forma mais ampla. Aí tudo bem, mas é uma escolha profissional. Não tem certo ou errado, né? Então acho que cada um vive a sua jornada para conseguir fazer do uso do seu tempo, que é o ativo um dos mais valorosos que temos, até porque o tempo a gente não recarrega, né? A gente não reabastece o tempo. Então, o uso do nosso tempo é algo que a gente precisa prezar e fazer o melhor possível. E você tomou essa decisão profissional, né, que cabe muito na próxima pergunta, né, de você conseguir aplicar isso em diferentes mercados, em diferentes marcas, e é a liderança que busca essa transformação. Então, eu acho que acaba que se torna não mais fácil, mas um caminho que é aplicável mesmo para mudar a realidade de negócios. Mas como se manter preparada aí para sentar na mesa com essas pessoas e conseguir, de fato, tornar aplicável em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de realidade? A minha intenção de vir para uma consultoria, que foi a minha mudança de organizações mesmo para Bain, né, para Bain Company, foi ampliar os contextos em que eu era exposta. Então eu sou uma sócia associada especialista, que a gente chama, que é uma trajetória um pouco diferente dentro da empresa, da Bain. Justamente porque eu tenho a responsabilidade de trazer expertise em alguns temas específicos, de organização, de modelo operacional e temas ligados à agilidade também. Talentos, tá neste combo aqui. Agora, conhecimento é uma coisa que mofa, né? Se a gente não se atualiza, claro que vem uma parte dessa atualização na própria vivência, então quanto mais você trabalha, está exposta, isso também te retroalimenta, mas é necessário ter um tempo de estudo mesmo, né? De saber o que está acontecendo fora desse nosso contexto aqui. Então, falar desses temas para indústrias de educação, energia, real estate, né, coisas de imóveis, indústria de mercado financeiro, que é de onde eu vim, né, então tem mais de 20 anos de mercado financeiro, e o mercado financeiro tem sido um segmento que vem puxando mesmo um pouco desse trilho de tecnologia no negócio, né, porque seja por concorrência, por estímulo até de regulação, mas visivelmente o mercado financeiro se tornou um expoente de discussão de uso de tecnologia, de experiência, de velocidade, né? Com uma série de sensibilidades ao seu redor, estamos falando de dinheiro das pessoas, né? Então, riscos, compliance super forte. Então acaba que boa parte do meu tempo continua nesse segmento, mas ao explorar outros contextos e outras necessidades, a primeira conexão que eu tento fazer é qual é o desafio, ler esse problema ou oportunidade que essa organização possui, que isso é trazido através das vozes das lideranças. O que está doendo ali? Porque se nessa minha caixa de ferramentas e de aprendizados, eu escutar o problema e não encontrar uma correlação do que eu sei para conseguir ajudar a resolver, provavelmente não é para mim, Mari. Pode ser a Bain é imensa, a Bain é uma empresa que navega indústrias, capabilities que a gente fala, que são zonas de conhecimento das mais diversas. Então, se não sou eu vou procurar alguém dentro dessa estrutura que tenha esse encaixe de este problema que essa empresa tem aqui, essa expertise, esse conhecimento vai ajudar a resolver. Então, o meu primeiro exercício quando eu estou diante de um cliente, de uma organização, é tentar fazer esse encaixe de tudo que eu estou ouvindo, o que é que do meu domínio de trabalho eu acho que tem conhecimento, instrumentação, experiência que ajuda a endereçar aquele ponto. Então, dificilmente para outras indústrias é uma conversa sobre quero tornar uma organização ágil com o mesmo entendimento que uma empresa de tecnologia tem. Que imagina os seus squads, as suas práticas, que esse glossário que eu comentei já está na rotina da empresa. As pessoas já sabem lidar com isso. Se fala com empresas de outro segmento, empresas que vêm de outro lugar, elas não têm a vaga ideia se eu chegar e falar, vamos trabalhar em sprint. Então não é sobre aplicar esse glossário, esses métodos em qualquer lugar. É sobre entender os princípios que estão ali e as práticas, porque as práticas induzem os comportamentos, que os princípios são ótimos, mas como você falou, lindo, faz como? Aí as práticas elas vêm para ajudar a gente a capturar o benefício desses princípios, é o como. Então eu preciso olhar para este mar de coisas e falar, beleza, essas coisas aqui endereçam aquele problema lá. Então é sempre esse encaixe que a gente tenta fazer. Muito bom, muito bom.
Agora falando um pouquinho de geração Z, né? Estamos vivendo um tempo em que parece que o tempo não tem 24 horas. Inclusive eu passei um tempo sem celular e descobri que tem, é o celular, gente. Ocupa muito parte do nosso tempo. Aproveitei as férias para ficar sem, eu falei, nossa, o dia tem mais tempo do que eu imaginei. E aí a gente vê aí termos como Quiet Ambition surgindo, né? Que é essa ambição silenciosa, as pessoas não querendo, a nova geração não querendo ocupar esse cargo de liderança por não ter referência ou por achar que não tem essa ambição mesmo. E eu queria saber como falar de produtividade, agilidade para essa geração e como esses princípios podem mudar essa mente e fazer com que as pessoas consigam e tenham vontade de ocupar esses cargos de gestão. Eu acho que assim, a palavra produtividade é uma palavra que ela é presente sempre na indústria, no mercado. Afinal de contas, as organizações precisam produzir e, portanto, isso vem através de pessoas e processos, mecanismos produtivos. O que eu tenho visto nos últimos anos são dois ângulos dessa história. Uma é, toda vez que o mercado aperta, né, que a coisa fica um pouco mais difícil para as organizações, a palavra produtividade ela se exponencializa, né? É o famoso fazer mais com menos, onde é que a gente pode aumentar a produtividade, isso vem, só que ele vem numa fala e num olhar muito de eficiência. Então, o ponto de vista da BEM, que a gente construiu aqui na região sobre produtividade, ele monta uma referência que nos relembra que fazer muita coisa errada, que não é a coisa ideal, não nos leva no resultado esperado. E fazer muita coisa sem olhar a qualidade com que essa coisa é feita, sem se preocupar com a expertise que eu estou desenvolvendo para continuar fazendo bem esta coisa, sem olhar como é que está o sentimento das pessoas ao redor daquilo e etc., e sem correlacionar muito bem, como eu falei, né, o que eu estou fazendo com o resultado que eu capturo daquilo, só fazer coisas ou não nos levam de fato a resultado nenhum, benéfico, ou se leva é faísca. Eu consigo fazer isso por um intervalo muito curto de tempo, depois isso não se sustenta. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Produtividade não pode ser vista só como eficiência, que é fazer mais. Eu preciso sempre me lembrar, né, correlacionar, mas fazer mais o quê? Porque o mundo da experiência, desse mercado mais dinâmico e veloz, ele nos exige assertividade naquilo que a gente faz. Então, quando você falou agilidade nos traz efetividade organizacional, quer dizer fazer rapidamente a coisa certa. E o segundo é que eu acho que nesse mundo que a gente vive acelerado, de muita tecnologia, muita informação, expectativa, seja geracional, seja até das energias do universo, porque eu pelo menos acredito muito nisso, produtividade, às vezes é uma palavra que gera naturalmente ansiedade. Que eu preciso fazer mais, e mais, e mais. E toda vez que eu não consigo dar conta de alguma coisa, eu falo, eu não sou boa o suficiente. E mulheres tendem a fazer isso muito mais que os homens, estatisticamente comprovado. Eu não sou boa o suficiente, eu não estou pronta para aquilo, eu vou capotar e etc. Então, acho que muito dessa geração tem essa preocupação também em organizar melhor a sua vida. E aí você vira e fala, não, mas você precisa ser mais produtivo. A probabilidade disso dar uma alergia na pessoa é muito grande. É produtivo para quê? Por quê? Por que eu tenho que ser mais produtivo? Então, como os líderes da organização, das organizações que lidam com diversas gerações dentro do seu grupo de funcionários, de pessoas e também de consumidores, não podemos esquecer disso, né? Porque a gente pode olhar quais são os recortes que eu tenho de pessoas que trabalham na minha organização, mas eu não posso deixar de olhar os recortes das pessoas que consomem aquilo que eu produzo, né? Ainda mais quem está mais no B2C, lá direto na ponta mesmo, dependendo do segmento, isso é bastante intenso. Eu preciso pensar em qual é o bom uso da palavra produtividade para trazer expectativas e induções positivas para as pessoas e não negativas. E para isso acontecer, a maneira como eu uso as métricas a meu favor nos mecanismos de gestão, no modelo de gestão, então, definir bem a forma como a gente lida com as métricas como indutores é essencial. Porque um dos maiores indutores de comportamentos ruins de uma organização é o chamado modelo de metas e bônus. Então, leia-se dinheiro e reconhecimento explícito para aquela pessoa. Porque essas são alavancas que movem todos nós. Se eu trabalho numa empresa, é inevitável que eu olhe e entenda como as pessoas prosperam naquela empresa e como elas ganham dinheiro. Afinal de contas é trabalho. Tem muito sobre
nos fazer bem, mas é também sobre trabalho. Então, métricas do jeito certo, que é o nome do ponto de vista que a gente criou, é um tema de extrema relevância para falar de produtividade, mas para falar de modelos de gestão que de fato façam as organizações prosperarem. Muito bom, eu acho que muito disso vem muito do propósito da marca. Eu acho que o desafio da gestão é manter os colaboradores entendendo o propósito daquilo, para não virar também um operacional e mecânico, sabe? Tem que ter uma paixão. Eu acho que a nova geração é muito movida por isso. Tem que fazer sentido o que eu tô fazendo, porque eu acho que no momento que perde o propósito, perde o sentido e a produtividade não existe mais, entendeu? Então eu acho que o desafio dos negócios é ter uma marca com alma, e que essa alma seja vista por esses colaboradores, para eles consigam, de fato, ter mecanismos de produtividade e agilidade. Acho que isso também ajudaria bastante. E é algo que é difícil um pouco de ensinar, né? Porque, assim, vem muito do fundador e da marca em si. A marca tem que vir instruída com isso, né? Então, acho que é um desafio, né? Pro mercado atualmente, né? A gente tem a busca por legitimidade, né? A gente também viu, sempre tem, né, empresas no mercado que tem um pitch, uma narrativa porta para fora e que ou não se efetiva na sua cadeia produtiva ou não se efetiva na experiência dos seus colaboradores e colaboradoras. Então, sem dúvida, propósito que para mim tem uma correlação com onde vai meu tempo, porque a gente vai fazer isso, né? Qual é o benefício que eu capturo com o uso do meu tempo nisso e que benefício isso gera ao redor. Propósito. Acho que isso cada vez é mais forte nas gerações e nas pessoas em geral. E, portanto, isso pressiona as organizações, as empresas a serem legítimas naquilo que se propõe a declarar, não só para os seus consumidores, para o seu mercado, mas também para as suas pessoas. Muito bom. Esse papo não termina por aqui. Eu queria que a Mari encerrasse deixando aí um recadinho para quem quiser continuar consumindo sobre isso, né? Você até disse na entrevista que é uma conversa mais profunda do que parece, né? E eu acho que você ficar na superficialidade acaba sendo um efeito rebote em vez de você tornar o seu negócio produtivo. Então eu queria que você contasse um pouquinho onde conseguir consumir sobre isso, né? Acho que o seu blog é um caminho bacana para as pessoas conseguirem consumir, mas quais outros canais, quais outros livros, deixasse essa indicação aí para quem está nos assistindo continuar consumindo sobre o assunto. Legal, obrigada. Bom, tem lá o meu blog, que chama marizaparoli.com, mas é um blog, é um hub de links, tá? Não é uma grande página. Contei com a ajuda de uma pessoa que me ajudou a estruturar aqueles links ali, mas tem bastante conteúdo diverso, de liderança, agilidade e tal. Agora, conteúdos estruturados, assim, e bem posicionados são os conteúdos da BEM. A gente tem um site chamado Métricas do Jeito Certo, onde tem disponível lá o PDF, que traz o nosso ponto de vista. Ele ali está escrito olhando muito organizações digitais, mas dá para a gente extrapolar, que até é o que eu vou fazer hoje aqui, para se beneficiar daquele conteúdo em contextos variados. A BEM tem livros super bons para falar desses temas que a gente está discutindo aqui. Tem o livro Ágil do Jeito Certo, que também virou um best-seller, é um livro escrito por sócios lá fora da BEM. Eu aqui participei da tradução, da revisão da tradução. Tem o próprio livro da Mentalidade do Fundador, que é um livro excepcional da BEM. Tem o Tempo, Talento e Energia. Tem os livros do NPS, Vencendo com Propósito, que é o Net Promoter Score, que é uma métrica que se espalhou no mercado inteiro para você falar de recomendação de uma marca, de um serviço, de um produto. Então, o quanto você recomenda algo para alguém, que é uma coisa muito inteligente de falar, que junta por baixo experiência, que junta o envolvimento daquela pessoa ao direcionar aquilo para outro, então junta as relações. Então tem 3 livros, se eu não me engano, da BEM sobre isso. Então tem conteúdos muito bons, e eu sempre gosto de reforçar para as pessoas também que os temas de modelo de gestão e liderança, eles também têm muito conteúdo disponível gratuito na internet, seja em YouTube, seja em outros pontos de disseminação, e também nas comunidades. O mundo da agilidade, em especial, é um mundo que tem muitas comunidades gratuitas, feitas por pessoas voluntárias, e algumas específicas para recorte. Então tem mulheres agilistas, mulheres de produtos, tem a comunidade do grupo de pessoas pretas da agilidade, tem comunidades regionais, tem os Lean Coffees por região, então tem comunidade de agilidade de Manaus, tem comunidade de interior. Então busque também, acho que buscar os núcleos onde você pode encaixar na sua rotina, tempo de troca, síncrona também, né? Não só síncrona usando a tecnologia, mas falar com as pessoas, famoso networking, mas
trocar sobre experiências ajuda muito a gente a ampliar os horizontes e às vezes é mais fácil do que parece. Então, por exemplo, o próprio nosso meio é um grupo que junta conteúdo e relacionamento. Então, as pessoas priorizarão tempo hoje para estar aqui com a gente. Então, são pessoas que lideram organizações, que têm seus compromissos. E quando a gente prioriza o tempo para fazer troca, para ouvir um conteúdo diferente, se expor a um lugar onde você possa identificar oportunidades de aprendizado, de melhoria que você traz para o seu negócio e para a sua vida, demonstra para a gente mesmo um bom uso do tempo para o nosso avanço. Então, que a gente use esses grupos, que a gente se envolva nessas discussões, porque isso é muito mais prático do que só a leitura de um livro, que nos ajuda, traz conteúdo, mas a troca da vivência ela é riquíssima, então recomendo que todo mundo faça. Muito bom, muito obrigada, Mari, pelo bate-papo, é um prazer receber você aqui no nosso canal. E você que está aí nos assistindo, continue consumindo conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios aqui no nosso meio. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.